Bem, seja bem-vindo ao meu canal Vlogs da Nai. Eu me chamo Nai e é um prazer ter você aqui comigo me acompanhando. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe seu like. Se você também quiser, você pode deixar um comentário que eu sempre estarei lendo aqui. Bem, então hoje nós vamos conversar sobre um livro de romance chamado Apaixone-se por Mim, da escritora J.K. Alexandra. Bem, eu não estou com o meu livro físico aqui nesse momento, então vai ficar um pouquinho difícil de eu citar, de eu ler algumas coisas, mas eu vou falar a respeito daquilo que eu lembro do livro. Esse é um livro que eu li bastante então foi assim, eu li ele de uma forma desesperada, disparada, e foi o primeiro, salvo engano, foi o primeiro livro de romance que eu já li em minha vida. Bem, eu já contei um pouquinho sobre a minha história literária, minha história de leitura, de como que eu comecei a ler. Então, ali por volta de 17 anos que eu comecei a ler de verdade. Mas esse livro, salvo engano, eu li ele antes de 17 anos de idade. Esse é um livro da coleção Sabrina. Não sei se vocês se recordam, desses livros de bancas aí. Então, assim, é um livro que era muito popular, que eram várias séries, de livros. Então, eu me recordo que esses livros eu pegava da minha irmã para poder ler. Inclusive, eu tenho um livro aqui, chamado, dessa coleção Sabrina, do Perigoso Amor, de Alison Fraser. Mas esse não é o livro, em questão que nós vamos conversar agora. Mas esse é um livro, que é um exemplar do qual eu li, que é o livro Apaixone-se por Mim, que também era dessa mesma forma, dessa mesma textura, desse livro, diagramação e etc. Mas bem, o livro Apaixone-se por Mim é um livro muito cativante, que me prendeu do início ao fim, teve seus altos e baixos, com os personagens dos livros, mas eles sempre me cativaram. Como praticamente, a maioria dos livros lançada pela série da Sabrina, esses livros têm as características de ter sempre um empecilho para a história de amor acontecer, ou sempre existe ali uma barragem, ou os personagens, eles nunca estão disponíveis para o amor, mas enfim, eles sempre conseguem ficar juntos no final. Bem, nesse livro, Apaixone-se por Mim, nós temos os dois personagens principais, que se chamam Melania e Christopher. Melania, ela é uma mulher já madura, uma jovem mulher madura. Ela tem as suas inseguranças amorosas, ela é uma empreendedora, uma empresária, ela tem um restaurante. E o lema do seu restaurante é: se a gente não chegar na hora para entregar o seu pedido, na hora que foi programado, a gente vai ficar com dano, a gente vai ficar com todas as despesas. E Melania é uma mulher muito ocupada, ela sempre está fazendo alguma coisa, ela nunca tem tempo livre para si mesma. Ela cuida da avó, ela cuida do restaurante, ela tenta cuidar de si mesma, e nesse livro, no começo do livro, ela tem um grande aperto financeiro. Então ela está desesperadamente procurando um empréstimo, ela está desesperadamente querendo fazer mais entregas, vender mais em seu restaurante, para ela investir ainda mais no seu restaurante. Por outro lado, nós temos o Christopher. Christopher é um homem já maduro, experimentado da vida, desde cedo a família dele já deu muitas responsabilidades para ele, então ele cuidava de seus irmãos mais jovens do que ele, e nesse momento da vida ele só queria encontrar um amor, só quer encontrar uma pessoa para lidar com os dilemas com ele, para o acompanhar em sua vida. Então ele vê em Melania uma mulher à sua altura, vamos dizer assim, para dar prosseguimento a partir desse momento na vida com ele. Contudo, Melania, ela não quer saber de amor, principalmente porque o último relacionamento dela não tinha sido muito bom para ela, vamos dizer assim. Então, desse relacionamento, com muitas inseguranças. Então, ela não quis se aprofundar, ela não queria conhecer Christopher, porque ela já estava ferida, vamos dizer assim, do seu antigo relacionamento. Mas Christopher estava disposto a encantá-la, a conhecer mais sobre ela, a saber por que ela é daquela forma. E em um certo dia, Melania tem um funcionário, que é um entregador, chamado Mike. Ele, infelizmente, passou mal naquele dia e não pôde fazer entregas para ela.
Então, ela mesma fazia comida e fazia as entregas dessas comidas. Então, ela não podia se atrasar. Então, ela chegou em um local, tinha um estacionamento enorme. E nesse estacionamento, ela conhece Christopher, né? Esse homem esbelto, muito lindo, atraente. E assim, ela de cara, né? Eles já sentem um clima, principalmente de Christopher para com ela. Mas ficam naquele clima, né? De somente amizade ou somente de cortejo. E na medida que o livro vai fluindo, os dois apertam, se estreitam mais os laços, estreitam mais o relacionamento. Chegou um momento, certo momento, que Christopher, né, expõe a ela os seus desejos, marcam de fazer um piquenique, e nesse piquenique tinham outras mulheres muito lindas também nesse local, né, onde elas estavam de maiôs e de biquínis e tudo mais, e Melanie, ela solta um tipo de comentário, e Christopher, ele disse pra ela que faltava nela um pouco de confiança, né, que no sentido de que os olhos dele estavam voltados somente para ela, mas que ela teria que ter esse tipo de confiança, de confiar de que também ela era muito bonita, de que ela era atraente, era inteligente e de que ele tinha se apaixonado realmente por ela e não pelas outras que estavam naquele local. E como os laços dos dois foram se estreitando muito, eles começaram a ser verdadeiros companheiros, cúmplices, amigos. Eu achei muito bacana nesse livro também é que é como se os dois, depois que eles começaram a se conhecer cada vez mais, é como se eles já tivessem conhecido por muitos e muito tempo. Então, assim, é um livro bem aconchegante, gostoso de você ler. É um livro que, quando eu lembro que eu li, foi um livro que eu li de forma, assim, disparada. Então eu pegava o livro, trocava de posições para poder ler o livro. Eu ficava na lua, imaginando eu ser a Melanie, ou eu assistindo um filme, ou vendo presencialmente os dois. Então é um livro muito bacana. E o que eu acho legal nos livros de romance é esse tipo de imaginação que eles dão. E a partir de então, né, deles dois terem se conhecido, terem entendido a real intenção dos dois, então cada vez mais, né, essa insegurança da Melanie, né, esse abrigo que ela encontrou em Christopher, a verdade, o companheirismo, marcou a relação dos dois e fez com que ela confiasse nele, confiasse na relação que ele estava propondo construir para com ela. Então ela, de forma correspondente a ele, correspondendo aos atos dele. Então Christopher, que ele é muito cavalheiro, ele é assim, é um príncipe encantado, mas de uma forma bem pé no chão, bem firme. E eu gostei também das atitudes de Christopher de passar segurança para Melanie. E o ex-namorado de Melanie, certa vez tinha rebaixado ela, né, colocado ela por baixo, né, aos pés de outras mulheres. Então, coisas que Christopher não fez em momento algum com Melanie. E assim, Melanie foi correspondendo, né, esse ato da abertura entre os dois. E assim o livro acaba, marcado por companheirismo, por dedicação ao outro, o comércio de Melanie, o Christopher, ele vai entrar junto, então eles vão ser grandes parceiros aí na vida. Mas o que eu acho muito encantador em romances, que as pessoas, elas vão reconhecer os seus próprios erros, que os outros vão ver os erros entre si, mas que eles vão permanecer amando um ao outro, que eles vão conseguir chegar a um consenso, chegar a uma unidade, né, desse tipo aí de diferenças que existiram entre eles. Quando vê-se dessa forma, é uma grande alegria. Eu quero trazer algumas curiosidades para vocês que eu vi em um blog e que eu achei muito interessante a respeito desses livros da Sabrina. E que, assim, eu fiquei chocada com muitas coisas e que, assim, eu gostei bastante e que eu quero passar aqui pra vocês. Afinal de contas, eu procurei esse livro, uma resenha desse livro, resenha de alguns outros livros, e eu não encontrei, ou mesmo de curiosidade. Então eu quero trazer aqui pra vocês, justamente pra isso, pra que você possa conhecer esse livro, né, da Sabrina. Eu não sei se vocês realmente... eu não sei se vocês conhecem, tá, pessoal? Esse livro da Sabrina, disse que ele foi publicado, né, começou a publicação em 1977, e assim, ele veio
Então ele foi publicado em bancas de jornais, né, deixado em bancas de jornais para serem comprados. Inclusive, esse que eu tenho aqui, o preço, creio eu que é o preço sugerido, é de R$ 2,50. Acho que isso aqui é um código e esse aqui é o valor, olha, R$ 2,50. Então, assim, eram livros bem baratinhos, né? Não sei na época, né, se R$ 2,50 era adequado para a época, mas assim, no nosso tempo de hoje, né, um valor cabível para um livro. Então, fazendo um panorama aí desses livros da Sabrina e de outros também que eram em série, de romances, então esses livros, eles foram publicados em 1977, então aí, né, as mulheres, o público-alvo desse livro eram mulheres, então as mulheres da década de 70, de 80, eram grandes consumidoras desse tipo de livro. E antes de existir esses livros da Sabrina, existia livros publicados pela Editora Nacional. Eram categorizados por cores e tinham 3 cores, que era verde, rosa e azul. Mas esses livros tiveram um grande impulsionamento aqui no Brasil, porque a editora Nova Cultura colocou nas bancas uma série de livros. E aí essa série de livros era a Sabrina, a Júlia e a Bianca. E no princípio veio somente a Sabrina, mas como a editora Nova Cultural estava fazendo muito sucesso com os lançamentos dos livros da Sabrina, em 1978, essa mesma editora publicou Júlia, e em 1979 vieram as séries do livro Bianca. E até mesmo nesses livros, né, desses 3 nomes dessa série de livros, então havia uma categorização do que iria ser tratado nesses livros, né? Todos sabiam que seriam romances. Contudo, né, Sabrina era um estilo de livro mais onde existem conflitos familiares, onde uma parte não é muito disponível para outra, então tem que haver jogo, tem que haver, na verdade, conquista ali mesmo. Nos livros de Sabrina, retrata-se um romance mais clássico, e no da Júlia é focado em relacionamentos mais liberais. Esses livros, né, assim, para tristeza de alguns, eles foram parados, né, de publicar, deixados em bancas em 2011. E assim, uma dúvida que eu tenho em relação a esses livros, né, esses livros vem aqui Sabrina, Júlia e Bianca. Então são livros e cada um tem seu nome, depois seu título, sua história, né, seu autor e etc. Só que uma dúvida, que mesmo antes de eu ler esse artigo, né, nesse blog, que eu sempre tive é o seguinte, quando a editora Nova Cultural foi lançar esses livros, né, eles colocaram 3 nomes, Sabrina, Júlia e Bianca. E aí eu fiquei com dúvida, né, será por que eles escolheram esses 3 nomes? Se você sabe, se você saber, deixa aqui pra mim nos comentários, porque assim, realmente, gente, eu não sei porquê, né, eu li algumas coisas, mas nada me tirou essa dúvida. Inclusive, no próprio artigo também existe essa dúvida. E, inclusive, também, muitas mães, né, muitas moças que eram adeptas ou que liam bastante esses livros, depois batizaram o nome de suas filhas com o nome de Sabrina, Júlia e Bianca. E assim, gente, esses livros eram não, né? Muitos deles ainda existem e várias pessoas têm coleções. Inclusive, eu tenho uma conhecida que ela tem muitos livros como esses. Infelizmente, ela mora longe de mim, mas a gente sempre trocava esses tipos de livros uma com a outra. Então, quando eu ia na casa dela, ela me emprestava. Quando eu tinha aqui, eu peguei alguns da minha tia, alguns da minha irmã, que ela deixou comigo. Eu emprestava pra ela. E assim, hoje eu estou com esse. Infelizmente, o Apaixone-se por Mim, o vídeo resenhado de hoje, não está comigo. Eu acho que eu emprestei pra alguém, ou eu acho que a capa sumiu. Enfim, mas são livros que eram feitos pra durar. Então, assim, uma capa muito bacana. Assim, a brochura, gente, o livro é costurado, tá? Ele não é colado. Esse livro aqui, isso deve ter mais de 20, 30 anos que tem esse livro. Então, assim, e características dele folhas amareladas, capas bem maleáveis, tá? Mas são capas que duram, esse tipo de capa que existe até hoje. E, né, destinado mais ao público feminino. Os livros, realmente, eram
Eram com sentido de você guardar pro resto da sua vida, né? Mas então, pessoal, trouxe pra vocês essa resenha, essa curiosidade também desses livros. Vou deixar aqui linkado aqui embaixo, onde eu li, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, você pode mandar pra mim, ou você pode escrever aqui no comentário, que eu vou ter um prazer em ler o seu comentário. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você tiver alguma curiosidade desse livro, que eu não citei, ou que talvez você preveia que eu não saiba, por favor, escreva aqui embaixo que eu vou gostar de ler. Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e a gente se vê até o próximo vídeo.